Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos na nossa 7ª temporada do nosso podcast e o tema dessa temporada é interoperabilidade na anestesia, conectando os dados, elevando o valor, menos burocracia, mais precisão. E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de convidar vocês a escutar todas as nossas outras temporadas, são 6 temporadas do podcast, tem muita informação relevante sobre negócio, sobre inovação, sobre assistência, sobre valor em saúde, sobre tecnologia, sobre anestesia, tem muita informação bem interessante que vai ajudar você na sua vida, independente se você está na prática, no point of care, na gestão ou um pouco de todas essas funções. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber Thiago Ligoldi. Ele é médico cardiologista, com experiência em tecnologia e inovação em saúde, especialista pelo Hospital Sírio-Libanês, pesquisador na área de saúde digital. Ele é PhD pela USP na área de cardio-oncologia, também é ex-aluno do Stanford University no Ignite Program, fundador e CEO da Turi, foi Chief Medical Officer da Pipo Saúde, de 2020 a 2024, uma startup que recebeu uma rodada Série A de 20 milhões de dólares, liderado pelo fundo Triv. Responsável por desenvolver estratégias associadas à transformação digital em saúde e recentemente recebeu o selo de Top Voice do LinkedIn, né? Eu tive o prazer de compartilhar uma mesa no Congresso Brasileiro de Anestesia com o Thiago, falando sobre inteligência artificial, e não pude perder a oportunidade de já convidar ele para participar do nosso podcast, que foi uma conversa muito fluida, muito interessante. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação relevante aqui para o nosso público. Bom, nosso tema de hoje é inteligência artificial em saúde, o que é real, que está em prática, e o que é futuro. Vamos falar sobre isso, inspirar os nossos ouvintes aqui. Thiago, seja muito bem-vindo, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar. Vamos ter uma conversa aqui muito interessante para os nossos ouvintes. Boa, Jorge, obrigado pelo convite. Eu gosto de me enxergar também como uma pessoa entusiasta assim, de tecnologia e inovação em saúde. Eu fiz uma trajetória muito focada na parte assistencial, então mais tradicional, fazendo residência de clínica médica, cardiologia. Depois atuei no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Samaritano e no Hospital das Clínicas, durante mais de uma década. E fiz doutorado, fiz uma carreira mais acadêmica e depois pivotei para a área de inovação e tecnologia em saúde, né? Então, trabalhando em algumas startups e aprendi muita coisa sobre tecnologia. Eu era, vamos dizer, nível 0.1. Hoje eu gosto de dizer que eu estou subindo a minha escadinha em termos de entender sobre processos, infraestrutura de dados, inovação, modelos. E estou super animado para esse nosso papo aqui, falar um pouco sobre IA e como ela já está gerando impacto na saúde, separar um pouco do que é o joio do trigo, buzzwords que são faladas na conferência da NVIDIA pelo Jensen Huang, que é o CEO, versus coisas que estão acontecendo na prática no Brasil, cases reais aqui para compartilhar com o time todo da Anestec e os ouvintes também. Obrigado pelo convite, Jorge. Então, cara, esse é o nosso objetivo, assim, né? Olhar um pouco para o que realmente está sendo usado mesmo, já está no dia a dia, já está na prática, porque como todas as novas tecnologias, elas aparecem com promessas enormes, né? Aos poucos a gente vê que não é bem assim, que não é tudo aquilo, que tem alguns riscos, que tem alguns erros, e com o tempo você vai refinando, vai subespecializando e vai chegando e democratizando essa tecnologia até que ela se torna vida real, vida normal, todo mundo acaba utilizando. Esse é o ciclo de vida de qualquer produto, de qualquer tecnologia, né? Se a gente pensar o ultrassom, hoje ele está em tudo que é lugar, está no centro cirúrgico, na UTI, está no pronto-socorro. Há 20 anos atrás era só o radiologista que usava. Então, todas as tecnologias, elas passam por esses ciclos. E a gente está naquele pico de todo mundo achar que a IA vai resolver todos os nossos problemas. Não é bem assim.
ou pelo menos vai demorar bastante tempo para a gente refinar e subespecializar a ponto de ela chegar realmente no dia a dia de todas as áreas, né, das nossas especialidades, né. Inclusive, eu gosto de trazer uma visão, na última aula que eu falei sobre isso, a nossa área médica ela já é muito científica. A gente já faz análises, regressões logísticas, análises bayesianas para você indicar um tratamento, para você indicar alguma terapia. Se a gente usar esse mesmo rigor científico para indicar o uso de uma tecnologia como a IA, nós vamos ver que a gente ainda tem muitos gaps para você chegar num padrão tão crítico, né, como a gente usa para trazer relevância científica. Mas, claro, nós estamos num caminho e isso ainda é muito recente, né? Então, Thiago, pode trazer para a gente alguns exemplos assim de coisas que você, cara, isso aqui já está funcionando bem, isso aqui realmente melhorou, tem resultado, já está sendo implantado, já foi implantado e já está funcionando. Acho que a gente pode começar a partir daí. O que a gente sabe já que funciona? Legal, ótimo ponto, Jorge. Eu gosto de olhar para a aplicação da IA generativa na saúde numa ótica de 3 frentes de atuação, tá? Então, a gente tem a primeira frente olhando para a interface com o paciente, e aqui muitas vezes são esses agentes AI ou avatar AI que conversa com o paciente. E o que a gente tem visto existe ainda muito uma questão aspiracional de como isso pode ser usado, e o crivo ele é muito mais alto, porque envolve também validação acadêmico-científica para poder colocar isso para rodar, já que é uma interface que muitas vezes vai interagir com o paciente de forma autônoma. E aí você tem o case da Hippocratic AI, que é uma startup americana que foi investida pela NVIDIA recentemente. Já tem um valuation ali da empresa de bilhões de dólares, é uma empresa que cresceu rápido junto com o hype da IA. E eles estão implementando isso em alguns hospitais nos Estados Unidos. Então, já existem hospitais, aí eu vou trazer um case real do Hospital de Ottawa, no Canadá, em que existe um agente AI, que é um avatar, que tem um modelo de linguagem por trás, que conversa com o paciente, interage com ele no pré e pós-operatório. Então, até muita relação também com o time de anestesia e os ouvintes aí da Anestec. Então, basicamente, esse agente conversa com o paciente, ele tem um checklist de coisas que ele precisa conversar, questões como se o paciente realmente parou de tomar medicamentos que ele precisava parar antes da cirurgia, se ele está preparado para fazer o jejum adequado, se ele entendeu como fazer o jejum, se tem algum preparo específico para o procedimento. Então, tudo isso ajuda. E ao conversar com o avatar, aí sim ele está apto a fazer o check-in no hospital. Então, isso ajuda também com a questão de cirurgia cancelada. E também no pós-operatório, né? Então, o paciente vai para casa no dia seguinte, ele interage com esse agente AI que conversa com ele para entender se ele tem dor ainda, se ele entendeu como tomar os medicamentos, como é que ele está evoluindo em casa. Então, isso já está acontecendo em alguns lugares, no Brasil muito pouco ainda, mas principalmente fora do Brasil, Estados Unidos, através do lugar que tem mais aplicação. São testes, ainda na fase de testes, ambientes mais controlados, ainda não com uma implantação em larga escala. Então, isso olhando muito para cuidado em saúde, até monitoramento de pacientes. Uma coisa que você tem um pouco mais avançada no Brasil é a interação com o paciente, principalmente olhando para o WhatsApp, interação por texto, em que o paciente consegue conversar com a gente, por exemplo, para agendar uma consulta. E isso você tem cases mais reais, né? Tem uma startup de São Paulo chamada Psycho AI, até o Fábio é um grande amigo, é CEO, e eles já implantaram isso dentro do Doutor Consulta. Então, hoje no Doutor Consulta, quando o paciente vai agendar uma consulta, ele fala com a gente AI para encontrar o melhor horário, agendar e receber o lembrete depois. O resultado que eles tiveram, depois de 2 meses de implantação, foi 280% de aumento na agenda. Acho que criou até um segundo problema, que é muitos pacientes sendo agendados ao mesmo tempo. Então, porque é um problema bom, né, Jorge? Sim. Então, esse é olhando para a interface com o paciente, esse primeiro bloco, acho que tem mais de case prático. No meio, eu gosto de colocar aqui um segundo pilar, que é trabalho administrativo. Então, olhando para a parte de processamento de guias médicas, faturamento, ciclo de receita.
Então, isso é algo que a gente tem visto. Já tem algumas startups no Brasil atuando nessa linha, como a Tivita, a Cavio. Então, são startups que estão olhando para toda essa parte de back-office, de hospital e clínica, e como é que isso pode ser automatizado por AI. Isso já sendo ampliado em larga escala, em diversas instituições, a gente tem visto isso acontecer. E o último é olhando para a interface com o médico, que aí é a área que eu tenho estudado de perto, que são os copilotos médicos. Então, o mais tradicional que tem no mercado hoje são copilotos que fazem a gravação e a transcrição de uma consulta médica, geram toda a anamnese para o paciente, muitos deles até integrados com o prontuário, então isso já aparece populado ali nos campos do prontuário, e também possibilita a criação de documentos clínicos, como pedidos de exame, receitas médicas, relatórios médicos. Então, esse é o mais tradicional. Nos Estados Unidos, a gente tem visto isso já virou um mercado de bilhões de dólares nos Estados Unidos em apenas praticamente 2 anos, indo para o 3º ano agora. No Brasil, a gente tem algumas startups começando a fazer esse trabalho e algumas instituições. Então, eu sou fundador e CEO da Turi, que é um copiloto IA que trabalha nesse formato, mas você também tem o pessoal da VOA, de Minas Gerais, você tem o pessoal da Doctor Assistant, a Nuvi, que também é um braço da A3 Data, que é uma consultoria que atua em diversas áreas. Então, a Scriba também. Então, você tem ali diversas startups e até instituições olhando para esse olhar de copiloto, né? O Albert Einstein divulgou um case de o que eles chamaram ali de um tipo de copiloto chamado H-Story, que consegue fazer um resumo de todos os atendimentos que o paciente já fez ali na sua instituição e entregar para o médico de forma facilitada. Então, muita coisa legal já acontecendo. Alguns cases, algumas coisas acontecendo fora do Brasil, outros casos reais já no Brasil de implantação, contrato assinado, ROI documentado. Então, já é um mercado que tem acelerado bastante. Legal. Isso é o que a gente vê realmente, assim, que tá acontecendo na vida real, daqui a pouco chega do seu lado, né, cara? Que nem o pessoal fala, consolidação do mercado de saúde, uma empresa comprando outra, comprando hospital. Não, isso não vai chegar na minha cidade, dali um ano o cara vê assim, pô, mas compraram o meu hospital, que é o hospital que eu trabalho. E Exatamente. é a mesma coisa, isso aí, cara, é um ciclo rápido. Eu gostaria de chamar a atenção, juntando um pouquinho com o que eu falei antes, né, cara, da parte da análise científica. Esses agentes que você trouxe, eles são agentes que, onde o erro, a gente sabe que as IAs elas têm ainda uma margem de erro, mas onde o erro ele é pouco crítico, ele é um erro que é aceitável, um erro tolerável, né? Se errar um agendamento é uma coisa bem objetiva, né? Transcrever uma documentação, no final o médico ele dá uma revisada para ver o que transcreveu, se está tudo ok. A gente vê também esses assistentes onde eles basicamente eles estão fazendo o paperwork, né, cara, aquele trabalho de documentação que é um problema gigantesco, sabe? A gente vê, eu trabalho com prontuário médico, né, anestésico, cara, como o prontuário tem gaps médico-legais e que são normalizados. Eu gosto de usar esse termo, assim, né? Porque a gente acha normal, porque todo mundo faz assim, mas o prontuário faltam 5, 6 informações que estão na regulamentação dizendo isso é obrigatório. E daí você olha e nenhum prontuário na instituição tem aquela informação. Esse Exatamente. tipo de coisa, cara, a IA não vai deixar passar. Porque é um passivo, é um risco médico legal. E você que trabalha, passou por rodada de investimento, você sabe que uma das coisas que se olha, cara, é qual é o risco médico legal que algo tem, e você produzir milhares de documentos sem uma informação que está na regulamentação é um passivo médico legal. Então, esse tipo de coisa, esses checklists, formulários, isso tudo, cara, a IA vai facilitar muito a nossa vida. Você vai acabar o teu documento e ela vai te dizer, você esqueceu isso, isso, isso e isso, para que aquele documento não seja finalizado sem a informação necessária, que é uma informação depois você não consegue cobrar porque não estava descrito adequadamente, que é o segundo pilar que você falou, né, que é a parte de back-office, de cobrança, de faturamento, que precisa uma interoperabilidade que é complexa de se resolver,
né? A gente tem falado que a interoperabilidade às vezes é um desafio muito maior que a própria IA, porque você não, o dado ele tem que ser transmitido de uma maneira lisa, o mesmo dado, com consistência, com qualidade, sem buracos de dados. Então, a IA vai nos ajudar muito nessa parte. E eu gosto de. Eu vi um artigo, cara, agora eu não lembro de cabeça, assim, onde a gente lê muita coisa e depois não sabe dizer a fonte exatamente, né? Exato. Onde ele colocava risco versus evidência. E isso que você trouxe para a gente era sobre IA, né? Tudo isso que você trouxe é o que a gente tem baixo risco e boa evidência. Do outro lado, você tem coisas de alto risco e ainda com baixa evidência. Cara, isso aqui é para pesquisa, isso aqui é tese, isso aqui é o que as startups vão fazer nos próximos anos, eles estão olhando para isso, que é uma IA que vai tomar conduta com o paciente. Cara, isso é outro assunto, né? Então, colocando naquele gráfico, ele tem alto risco, baixa evidência, né? Como que você está olhando para esse outro lado, assim, cara, que eu acho que é o que o pessoal tem medo, né? Quando a IA vai ser autônoma e começar a tomar conduta, é isso que tem muito receio. Como que você está olhando para esse outro lado, assim, com mais risco quando existe algum erro, cara? Legal, Jorge. Eu concordo com você. E aí eu vou pegar uma frase do cara que é o Chief Scientist Officer da Microsoft. Ele chama Michael, agora o sobrenome dele eu vou errar, depois eu vou ter que conferir contigo, mas o primeiro nome dele é Michael, e eu fui no evento chamado Health em Las Vegas no ano passado, e ele falou uma frase que me marcou muito, e eu estou catequizando todo mundo nessa frase, que é assim, a IA ela vai salvar tempo antes de salvar vidas. Então, eu acho que a gente vai passar por um processo em que a gente vai explorar bastante essa questão de coisas que têm baixo risco clínico, mas alto valor agregado em burocracia. E aí, só depois a gente vai passar para algo que tem um risco clínico maior. Porque a tecnologia é muito nova, ela ainda precisa de um processo de investigação clínica, de adaptação. Então, e aí vou dar alguns exemplos para você, né? Então, eu acho que toda essa parte de workflow de documentação, processamento de guias, usando OCR, quando você tem que fazer... como é que você faz uma query ali, uma pergunta para um banco de dados que tem centenas de contratos dentro do hospital para ver se aquele procedimento está pré-autorizado para aquele paciente dentro do bundle, do pacote de atendimento dele. Então, tem uma série de questões que tem no back-office de saúde que não é tão sexy, né? Mas eu acho que a gente vai ter um ganho operacional muito grande. Hoje, para você ter noção, Jorge, o Brasil gasta por ano uma média de 900 bilhões de reais só para a área de saúde, tanto privada quanto pública. E aí, quando a gente olha para custos administrativos, isso chega a quase 30%. A gente está falando em pouco mais de 200 bilhões de reais só em questões administrativas na saúde, nada de cuidado. Então, isso deve mudar aí nos próximos anos. Quando a gente olha para questões que tem um risco um pouco maior, né? Então, quando a gente olha para diagnóstico, suporte a diagnóstico, interação com o paciente para cuidado clínico, eu acho que a gente está muito precoce ainda. A gente vai precisar de estudos maiores para entender o impacto. Tem uma questão de erro que você falou. Hoje as avaliações que a gente tem feito de modelos de prateleira ali, então, tanto olhando para OpenAI, ChatGPT, Claude, Anthropic, a gente tem visto uma média de 1 a 2% de alucinações. Então, isso acaba sendo um pouco preocupante ali. Então, você precisa ter alguns guardrails que garantam que tanto aquele agente AI não vai falar algo que não deveria, ou vai dar uma informação incorreta para um paciente. Até porque, um outro dado interessante, né? Eu conversei com uma startup americana chamada Elise AI, ELYSE.ai. E eles falaram que eles fizeram uma implantação, um rollout em larga escala no grupo hospitalar americano e colocaram agentes para conversar com os pacientes para agendamento. E aí, no final, eles viram que 90% dos pacientes, mesmo a identificação sendo, olá, aqui é o robô Ana, falando para agendar a consulta, 90% dos pacientes, no final, achavam
que tinham falado com uma pessoa. Então, isso representa um risco, né? Porque o paciente vai estar falando com um modelo que é altamente, vamos dizer, tem características, eles brincam, né? Antropomórficas, né? Parece um humano falando. Então, isso pode representar um risco para o paciente que a gente não pode achar normal. Assim, a gente precisa encontrar dados, informações que vão dar substrato para a gente colocar e implantar isso na prática. Uma outra coisa também que você falou sobre erros e avaliação, assim, me lembrou muito, eu fiz um demo com uma startup chamada Sully AI, S-U-L-L-Y-AI. E olha que interessante, isso acho que até serve bastante para anestesia, sabe, Jorge? Eles montaram um copiloto que tem um checklist de avaliação médica, ou seja, o médico, durante a consulta, ele tem alguns pontos que ele não pode finalizar a consulta se ele não verbalizar com o paciente. Isso pode ser interessante para uma avaliação anestésica pré-operatória, por exemplo. Mas seria mais ou menos assim: eu estou fazendo a tua avaliação e a tua consulta. Então, enquanto eu não falar sobre alergias, eu não consigo nem finalizar a consulta. E como o modelo está ouvindo a gente conversar, ele sabe se eu falei sobre isso ou não. E aí eu fui testando, fiz um teste, uma live ali com ele, isso foi bem interessante. À medida que você vai falando, Dona Maria, a senhora tem alergia? Não, meu filho, eu não tenho alergia a nenhum medicamento. Aí fica verdinho ali, né? Então, quase como um checklist de voo ali para preparar o profissional e apoiá-lo durante o atendimento médico. Mas, sem dúvida, assim, acho que a gente caminha para um olhar de fazer coisas que tenham alto impacto, principalmente na parte burocrática, baixo risco clínico, e aí, com o tempo, a gente vai invertendo essa régua e entrando mais no campo clínico, até com algum grau de autonomia, né? Então, quem sabe no futuro a gente não tem alguns hospitais em que a triagem ela é automatizada. Então, você chega e aí você interage com um totem ali, com um modelo de linguagem, que já faz uma triagem e já faz a classificação de Manchester para você. Esse paciente é verde, amarelo, vermelho, ele precisa ser atendido de forma imediata, pode esperar na fila, não urgente. Então, eu acho que a gente deve caminhar para esse cruzamento, né? De primeiro, alto valor agregado, baixo risco clínico, e vai convergindo depois, evoluindo para o alto risco clínico, à medida que a tecnologia for ficando mais segura e com uma taxa de erros bem menor. Eu até queria compartilhar A gente está estudando isso aqui dentro da Nestec, obviamente, né, cara? Primeiro a gente tentou treinar um modelo de linguagem anestésico. E apesar de vários avanços, ele ainda não tinha ficado bom o suficiente. Aí a gente tentou conectar, eu usei essas plataformas low code, né, que daí eu consigo fazer sozinho. Conectei também com OpenAI, Claude, Gemini, Anthropic, né, essas coisas, usando o NHN, que é uma plataforma low code, direcionando, vetorizando uma base de dados, então para ele responder só sobre alguns PDFs, só sobre poucos documentos, assim, até para testar. E, cara, mais ou menos isso. Eu medi, ficava entre 1 a 5% de erros, independente do modelo que eu utilizava. Só que alguns erros muito críticos, por exemplo, ele disse a dose errada da medicação e a dose máxima errada. Cara, isso é algo gravíssimo, eu não posso levar isso como produto. Né? Um outro teste que eu vi era sobre avaliação de pacientes, né, histórico de pacientes. Eu fiz uma tabela, um Excel básico, com algum, né, acho que eram 25 linhas e 15 colunas, e daí uma dos itens era qual é a dor desse paciente, máxima dor relatada na sala de recuperação. Tinha uma coluna sobre isso. E ele respondeu 4. Cara, 4 não existia em nenhum lugar da tabela. Não é que ele pegou um dado que estava em outro lugar. Ele inventou totalmente um dado. E isso, cara, isso foi muito crítico, né? Então, assim, porque o pessoal tem que entender é que esses modelos de linguagem, o objetivo primário dele era te dar uma resposta, que é a resposta mais provável. Não é para te dar, ele não é feito para te dar a resposta certa. Correto, É baseado exatamente. para te dar a resposta mais provável, baseado no que ele foi treinado.
E mesmo você, cara, eu fiz engenharia de prompt, contextualizei, disse que ele só podia usar aquela base de dados. E sabe o que foi até um pouco assustador, assim, cara? Aí eu disse, essa sua informação tá errada. Aí, revise. Aí ele traz a resposta certa. Aí eu perguntei, por que você respondeu errado? Aí ele, eu não fui bem orientado. Aí eu perguntei para o próprio modelo e usei outras de como orientar melhor, que é a engenharia de prompt. Exato. Aí peguei ele me dizendo como eu devia orientar ele. Fiz a É, orientação, peguei várias outras coisas da própria empresa que faz o modelo, como orientar, como fazer o prompt, coloquei tudo lá. Aí segui testando, outra hora ele alucinou, deu a resposta errada. Aí eu falei, você deu a resposta errada, revisa. Aí trouxe a resposta certa. Aí eu perguntei de novo, por que você errou se você tinha orientação para não fazer isso? Aí ela falou, eu não fui bem orientado. Eu falei, não, você foi orientado conforme as recomendações do seu criador. Aí ela respondeu assim, é porque eu não segui as orientações. Cara, o modelo me respondeu isso. Eu não segui as orientações. Eu falei, cara, como assim, cara? Para indicar um tratamento, aí, então, cara, claro, né? não dá. Assim, precisa evoluir muito ainda para a gente chegar É, nesse ponto. Mas o que eu vejo que parece que é o receio do pessoal é esse, né? Não, a IA é, vai me indicar tratamento, vai dizer que eu tenho que fazer. Eu falei, calma, gente. Temos é um o que caminho ainda para chegar nesse ponto, né? É o que eu tenho visto muito, Jorge, assim, cada vez mais a gente está deixando de usar esse modelo de engenharia de prompts que é o one shot, que é você faz uma pergunta e ele responde, para você começar a trabalhar com uma série de prompts que a definição de agente AI está muito nebulosa ainda, né? Mas Sim. seria se você colocar uma sequência de prompts para um confrontar o outro, você consegue aumentar bastante a acurácia, que é você pega um modelo, sei lá, você coloca dados de um caso clínico, lembrando, né, sempre um disclaimer. Pessoal, nós médicos não devemos colocar dados sensíveis de pacientes dentro desses modelos de chat, como identificação, nome, idade, endereço, enfim, dados que possam identificar essa pessoa. Sempre anonimize os dados antes de colocar informações dos modelos. Mas se você coloca um caso clínico dentro e você pede um diagnóstico, se você tem um primeiro modelo falando e um segundo procurando erros e tentando procurar gaps, você melhora muito a resposta, né? Do tipo, ó, esse foi um caso clínico e essa foi a resposta do modelo, e agora esse outro prompt vai avaliar tudo que foi escrito, encontrar, ver se tem algum erro ou algumas outras possibilidades e você junta tudo no final. Então, esse tipo de meio que sequenciamento de prompts tem sido bem interessante. A gente tem explorado muito isso na Turi também, para melhorar a performance e tal. Não só melhorar no one shot ali, mas tudo bem, tem 1 a 2% de erro, então vamos tentar dar uma segunda camada de um modelo que fica só procurando erros, né? Então é interessante ver como isso funciona. Mas isso são tecnologias que estão muito no campo ainda da pesquisa, né, Thiago? A gente ainda vai ter muita coisa acontecendo. Como todo ciclo tecnológico, nós vamos ter dezenas, centenas, milhares de startups. Daqui a 5, 10 anos vão ter sobrevivido 10, 15%, que é o normal, a expectativa de vida, né, das startups. A gente tem esses ciclos e em breve nós vamos cada vez mais incluindo coisas que estão sendo testadas e treinadas e que estão realmente dando resultado. Mas, assim, eu queria voltar um pouquinho e chamar a atenção. Cara, se você parar para pensar o quanto de trabalho, de retrabalho você tem dentro de um hospital e que daí você faz um documento que é ruim, que alguém tem que reler, que tem que recorrigir, para depois faturar, para te dar o baixa no estoque, para fazer pedido. Cara, isso aí tem uma quantidade enorme de tempo, Gigantesco, de gigantesco. desperdício e de dinheiro que está aí. Como a gente é uma empresa de dados, né, cara? Sempre que eu falo assim, aonde tem buraco de dados, tem ruído. Se tem ruído, tem desperdício. Se tem desperdício, tem dinheiro.
Então, e isso são coisas muito mais lineares, e tem muita empresa olhando para isso, porque é aquela coisa. Cara, eu faço um negócio que a tua operação que demorava 5 dias demora agora 1 hora, ou demora segundos, e o meu índice de acerto é maior do que você com 10 funcionários para cuidar disso. O cara Exato. só pergunta onde é que eu assino, né? A dúvida é assim, tá, aonde que eu assino quando é que você começa? Então, assim, com certeza isso. Só que isso talvez para gente, os médicos, né? Isso vai ficar num bastidor, que às vezes a gente nem vai ver. Aí você vai dizer, meu hospital nem está investindo nada em IA, não sei o quê. Cara, porque você está com aquele olho assistencial, aquele olho da clínica, do point of care. Mas às vezes lá no back office, na parte burocrática, o negócio já está comendo lá e você não está nem sabendo. Eu acho que aí tem muito e tem muito interesse dos gestores, porque é uma área que está 100% no controle deles, diferente do point of care, que é mais difícil de ser gerenciado por toda a complexidade das questões biológicas que a gente tem. Né? Os processos burocráticos, financeiros, contábeis, de estoque, eles são processos praticamente matemáticos, né, cara? Que é onde a IA ela deita e rola nisso aí, né? Total. Outro ponto que eu vejo assim, cara, você também falou assim, esse acompanhamento do paciente. Cara, se tem um negócio assim que me dá, assim, eu nem tenho palavras para descrever, que é um negócio que, assim, que a gente normalizou totalmente, que se chama perda de segmento. A gente vai lá, faz o diagnóstico, opera, trata o paciente, aí você dá uma recomendação para ele, você tem que fazer tal cuidado, tomar tal remédio e voltar em tanto tempo. E se o paciente não fizer isso, cara, ele fica à deriva dentro do sistema de saúde. Isso é um negócio que é totalmente sem sentido, cara. Isso aí é um buraco, é um poço negro de dinheiro que está se perdendo, de piores desfechos, de mau resultado e de perda financeira. E é um negócio também que a IA vai facilitar muito. E nós não temos dinheiro para pôr pessoas para fazer esse segmento. Com A certeza. gente vê muito o escritório de valor, a enfermeira navegadora. Cara, isso se aplica para procedimentos que custam 300, 400 mil de material. Vê se para fazer uma vesícula por vídeo tem enfermeira navegadora, cara. Não tem e nem vai ter. Como que você está olhando esse. Cara, eu acho que aí tem, assim, é um buraco negro do nosso sistema de saúde, é o segmento dos pacientes, cara. Porque a gente tem um modelo totalmente hospitalocêntrico, que a hora que o cara põe o pé para fora do hospital, ele tá por conta dele, como se não fosse mais do sistema. Exato, cara. Concordo com você, Jorge. O que a gente tem hoje, qual que é um problema que a gente tem no sistema de saúde? Não só o fato de ser hospitalocêntrico, mas o fato do cuidado ele ser transacional e episódico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema todo foi construído partindo de um preceito de que você entra no consultório, faz uma consulta, gera uma transação financeira, um faturamento, ou você entra no hospital, faz uma cirurgia e, teoricamente, vou um exemplo de uma consulta, né? Um paciente tem uma pressão alta, está passando com uma consulta com um cardiologista. Ele entra, faz a consulta e vai embora. Até esse paciente voltar, sei lá, 2 meses depois, por uma reavaliação, 1 mês depois, não existe nada que possa ser faturado, a não ser uma nova consulta, geralmente, ou um exame, ou um procedimento. Então, nesse contexto, todo o sistema acabou tendo um incentivo perverso de só focar nesses episódios e nessas transações. E tudo que acontece no meio é negligenciado, porque não existe nenhum tipo de faturamento do tipo, estou monitorando a pressão do paciente e vou gerar um faturamento aqui para o plano de saúde. Então, isso acaba sendo negligenciado. E eu acho que a IA vai poder ajudar a fazer esse cuidado que acontece entre um episódio e outro. Né? Então, você passou num cardiologista, ele te deu um remédio para pressão, você tem que voltar depois de 2 meses.
poxa, será que o paciente realmente comprou o remédio? Será que ele está tomando? Será que ele teve algum efeito colateral? Então, é algo que muita gente, quando a gente olha para a medicina ali, AAA, alto padrão, Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein e arredores ali, a gente vê que existe esse trabalho de concierge de saúde, que é esse acompanhamento mais contínuo. Mas isso não é realidade para a maior parte do sistema de saúde, tanto privado quanto público. Então, a IA pode ser essa ponte que faltava para cobrir essa lacuna de cuidado que a gente tem entre esses momentos, né? E aí uma história interessante que eu tenho, Jorge, eu conversei com um time de enfermeiras do Hospital do Coração, eu cheguei a atuar lá durante alguns anos, mas recentemente estive lá, e eu perguntei, né, até olhando para essa questão da IA, eu falei, pessoal, por que você, toda vez que um paciente vai de alta de uma cirurgia, por que vocês não ligam para esse paciente no dia seguinte da alta? Aí a minha resposta foi, doutor, você está maluco? Eu tenho um monte de paciente chegando, eu tenho que preencher prontuário, eu tenho que fazer as fichas dos pacientes que estão aqui, eu tenho que dispensar medicamento, não dá tempo de eu me preocupar com o paciente que já foi de alta. Ele foi de alta, tchau, vamos para o próximo. Então é quase como esteira de produção, e é um pouco da nossa realidade. Então, será que a IA não vai ajudar a gente, por meio desses agentes, a fazer essa interação um pouco mais assíncrona, não episódica, mas contínua com os pacientes à medida que eles estão navegando entre esses episódios de cuidado? Eu acho que esse é um pouco do futuro, sabe, Jorge? A gente está pronto para isso hoje em 2025? Ainda não. Tem muita coisa para melhorar na tecnologia. Tem o que eu brinco, né? As pessoas me perguntam, Thiago, mas cadê as empresas de tecnologia? Eu falei, nós estamos trabalhando. Exatamente nesse momento, a gente está construindo essas ferramentas para isso acontecer e entregar isso nos próximos anos. Então, acho que é o futuro. Cara, essa questão da navegação. Navegação é o termo do momento, né, cara? Assim, é um termo bonito, né? Mas assim, ó, o segmento pós-operatório, eu tenho falado isso há 5 anos, o segmento pós-operatório é a nova fronteira, é a última fronteira Com certeza. do cuidado de saúde. Porque a gente está interessado em operar o hospital, operar no hospital o paciente, porque a hora que o médico indica a cirurgia, a ANS ela te dá um número X de dias para você executar aquele procedimento, porque senão você ganha multa, não sei o quê. Então, todo o sistema ele está olhando para isso. Foi indicado o procedimento, a gente tem que executar. Indica, executa, indica, executa. E aí o que acontece depois? Ah, não, depois a gente vê isso que você falou. Tá chegando gente, tem que executar. O que foi já saiu, cara. Mas nisso você está tendo uma perda gigantesca. E, cara, a cadeia de valor do Porter já faz mais de 10 anos que se falou de medicina baseada em valor, e o que a gente vê de vida real aplicado é muito pouco, cara. São, assim, ó, raríssimas exceções, aí tem que criar o escritório de valor, colocar um monte de gente lá dentro, é tipo fazer acreditação, né? Tem que ter daí o núcleo da qualidade, contratar a consultoria, não sei. Aí quando você vê, assim, ó, o que impactou, quantos por cento dos pacientes do hospital, porque é bem isso, você vai conseguir olhar, navegar, ver o valor para 2 procedimentos que são normalmente os que têm um MATMED de alto custo. Entendeu? Aí tá, a gente faz aqui 1.200 cirurgias e a gente está navegando 25 pacientes. Cara. Exato. Você está perdendo uma oportunidade muito grande de se conectar com o paciente e realmente fidelizar, né? E o que acontece? Todo paciente tem gap de cuidado, né? Não é porque ele operou e fez a cirurgia que ele está, vamos dizer, curado. Ele pode estar até curado daquele CID, daquela doença específica, mas tem um monte de coisa rodando em volta ali. E aí vou dar um exemplo prático também. Eu atuei durante 4 anos na PIP Saúde como diretor médico e muitas vezes eu falava assim, pessoal, vamos fazer busca ativa, interagir com os pacientes e procurar esses gaps, né? E muita gente falava, pô, doutor Thiago, mas esse paciente aqui, assim, ele teve um quadro de uma apendicectomia, foi no hospital, no pronto-socorro, operou e acabou, assim, por que a gente vai entrar em contato com ele? Eu falei, olha, pode entrar em contato que alguma coisa esse paciente está perdido dentro do sistema de saúde. E não dava outra, a gente ligava,
olha, aqui somos da Pipa, a gente tem um trabalho de concierge de saúde para te ajudar. Aí ele fala, nossa, você estava precisando de ajuda de alguém porque eu estava fazendo terapia com um psicólogo, meu psicólogo saiu do plano e eu estou precisando de ajuda com isso. Então, o gap de cuidado, ele está lá, assim, só basta a gente ir atrás e procurar. E agora, com essa nova tecnologia, vai ampliar ainda mais o acesso, né? Mas aqui agora eu tenho um gap de negócio, tá? Sim, Porque você já viu alguém ser remunerado por cuidado e segmento pós-operatório, o segmento de pacientes? não. Esse Ou é o seja, problema. A gente tem o esse sistema todo o ecossistema está relegando o segmento do paciente e não tem incentivo nenhum. Não tem incentivo nenhum financeiro. Entendeu? Aí você, como você falou, a gente tem uma medicina transacional, o fee for service. Cara, eu escuto que tem que mudar o fee for service desde que eu saí da faculdade há mais de 20 anos. A gente segue, 92% dos médicos e das instituições trabalham por fee for service 20 anos depois. Exato. O Porter já falou de valor há mais de 10 anos, a gente segue a Ele já mesma. está cansando de falar, né? Aí você vai tirar o cara que está lá no consultório, tá? Vamos dizer, pô, você é cardiologista, o paciente infartou, colocou um stent, vai para segmento. Cara, o segmento desse paciente é o que vai diferenciar o desfecho final dele. Só Sim, que aí você está lá recebendo consultas que você realiza. Aí você vai parar, vai tirar o teu tempo para entrar em contato, falar com o paciente, mesmo que, vamos dizer, eu coloco algum funcionário para fazer, mas algum paciente ele vai precisar falar contigo. Não, ó, esse paciente precisa de um contato. Se você não fizer uma consulta, você não vai ganhar nada, o sistema todo não está. Então, assim, ó, como que você vai construir um negócio em cima disso é um ponto bem crítico. E assim, ó, com muita tristeza eu falo isso, cara. Praticamente todas as iniciativas que eu vi para melhorar cuidado assistencial não foram para frente, falando do sistema como um todo. Só vai para frente quando é coisa financeira. Tá? Se você perfeito. for lá e disser assim, eu preciso de um monitor, de um equipamento que melhora o desfecho, mas custa mais no início, no final melhora, isso não anda, não vai para frente por um simples fato. A gente não olha desfecho fora do hospital. Sim, A gente não olha isso. Enquanto a gente não olhar isso, cara, não tem medicina baseada em valor se você não olhar desfecho de longo prazo. com Não certeza. tem navegação se você não olhar desfecho a longo prazo. E nós não vamos promover saúde se a gente não olhar desfecho de longo prazo. Por isso que, cara, o acompanhamento, o segmento do paciente é a fronteira final, né? É, evocando os nerds aí dos filmes de ficção, né? Final Frontier. É, é, essa é a minha visão, cara. Assim, não sei se você está enxergando alguma outra coisa assim também nesse Não, cenário. concordo, cara. Acho que, assim, enquanto você não conseguir conectar essa questão do cuidado contínuo e monitoramento com um faturamento específico, dificilmente você vai ter isso sendo implementado em larga escala. Eu acho que, assim, existe uma luz no fim do túnel, que é, por exemplo, agora eu tenho visto algumas operadoras já incluindo a questão da consulta de enfermagem e a avaliação e monitoramento de enfermagem como uma forma de faturamento. Ainda é muito embrionário, não é algo em larga escala, mas que pode ser um sinal inicial para que isso aconteça. E quem sabe também, à medida que o custo da IA com tokens comece a diminuir, quem sabe isso não possa ser incluído dentro do faturamento da consulta, sabe? Eventualmente como um benefício a mais ali que essa instituição está dando para o seu paciente. Porque ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade de faturamento, você também tem instituições de saúde que querem se diferenciar no cuidado, né? E de alguma forma elas querem atrair mais pacientes, gerar mais leads. Então elas vão ter que disputar por algum tipo de diferenciação, né? Mesmo que essa diferenciação não seja imediatamente remunerada. Mas o desafio é muito grande, né, Jorge? A gente sabe, você tem o case, por exemplo, do Hospital Vergueiro, né? A unidade Vergueiro da Beneficência Portuguesa em São Paulo, do Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, que encerrou as operações. Eles trabalhavam com bundle payments, pagamentos em pacote,
estavam começando a olhar um pouco para desfecho clínico também, mas infelizmente são modelos que ainda no Brasil não engataram, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Existem iniciativas, mas ainda são ações e iniciativas mais isoladas, né? Então, para isso ganhar o mainstream ainda demora um pouco. Até mesmo o modelo de captation, olhando para grupos de paciente, a gestão completa desse ciclo, ainda enfrenta dificuldades, né, de aceitação, de implantação. Então, o buraco é mais embaixo, eu concordo com você. Eu acredito que só a tecnologia vai resolver esse gap. Não tem outro jeito. Porque é basicamente tudo que se fala de gestão é processos, pessoas e tecnologias. Você tem que definir um processo de como você vai fazer, você vai pôr uma pessoa, ou uma tecnologia, ou uma pessoa usando tecnologia. Com o avanço da IA, eu acho que realmente a gente vai conseguir fazer o segmento, o acompanhamento de todos os pacientes num futuro não muito distante, com custos justificáveis. Mas eu ainda acho que nós temos um gap de modelo de negócio nessa questão para a gente chegar na fronteira final aí do cuidado. Você viu alguma coisa de IA funcionando nesse conceito específico de acompanhamento? Você falou um pouco assim sobre o concierge. Você viu algo assim que está realmente funcionando para isso, cara? Legal. Esses agentes IA, por exemplo, que eu citei da empresa Hippocratic AI, eles estão disponíveis, já tem implantação em diversos hospitais no mercado americano. No Brasil, você tem essa empresa que é a Psycho AI, que faz agentes, são mais focados ali para agendamento, mas também para monitoramento ali de pacientes com doença crônica, mas ainda não entrando, o que eu quero dizer é que eles não entram tanto no detalhe do cuidado a nível de já sugerir o que o paciente deva fazer ou não. É muito mais para entender se o paciente está bem, está responsivo, para ele dar um score em alguma classificação ali, uma nota de como ele está indo em relação aos sintomas. Ela talvez se a gente olhar nível 1, 2 e 3 de monitoramento, está no nível 1 ainda. Mas eu acho que tem um futuro bem promissor pela frente. Esse do hospital de Ottawa que eu te falei, a gente conseguiu ver um demo dele. É uma parceria da Deloitte com a NVIDIA também, achei super legal, vi funcionando também. Então, acho que tem muita coisa que as pessoas acham que ainda é um vídeo no YouTube, é uma POC, é um demo, e na verdade não é um produto que já é vendido com contratos assinados, com grandes instituições de saúde usando, principalmente fora do Brasil. E agora no Brasil, esse ano, a gente está vendo uma aceleração grande de, primeiro, instituições interessadas em testar, e outras instituições que já testaram ano passado, e agora estão fechando os contratos maiores para implantação em grande escala em todas as suas unidades. Então, acho que esse ano se consolida mesmo como pelo menos os top 10, 20 players de saúde usando algum tipo de solução IA dentro da sua jornada de cuidado e interface com o paciente e, principalmente, onde eu acredito que tem um potencial muito grande, que é na jornada de back-office, trabalho administrativo, workflow administrativo, sabe? Apesar, eu sei que nós somos entusiastas, né, cara? Mas você acha que tá tendo muito o fear of missing out, o medo de ficar de fora da onda da IA? Com certeza. A gente está no pico do ciclo hype de Gartner, né? Então, é um momento em que até recentemente eu vi um post no LinkedIn, saiu um shampoo que fala que a fórmula do shampoo é criada com inteligência artificial. Então, a gente está no momento do hype, assim, então a gente deve entrar no que eles chamam de Vale da Morte em breve, que é as pessoas falam, isso aí não serve para nada, não vai ajudar, e aí só depois disso a gente estabiliza no que vai ser o uso futuro. Então, com certeza tem muito hype ainda, tem instituições de saúde querendo usar como se fosse um molinho, um pozinho Sazon que põe na comida e melhora todas as comidas, e não é bem assim. Você tem que saber utilizar. Por exemplo, eu tive conversa com executivos de saúde recente que queriam testar plataformas de IA, e eu falei, olha, primeiro, tem coisas que a IA não ajuda. Então, assim, eu quero fazer com que esse banco de dados
essas informações que estão nessa planilha, conecte com tal. Aí eu falei, isso daí é PROC-V. É uma fórmula no Excel. Não é a IA que vai... Você não precisa da IA. Se você usar a IA, vai sair mais caro. E outra coisa, ela pode atrapalhar o processo. Então, é isso que as pessoas não entenderam, né? Dependendo de como você implanta a IA, ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Além de ainda ser muito cara, assim, o custo é muito alto ainda para a nossa realidade brasileira, ainda mais que esses tokens são precificados em dólar, a maior parte deles, né? Então, acho que existe um desafio grande, a gente está num momento de muito hype, o que ajuda na conscientização, para as pessoas ouvirem, falarem, pô, já ouvi falar, eu sei o que é, mas, sem dúvida, ainda precisa aterrissar muita coisa e separar o joio do trigo, assim, do que são soluções que, de fato, vão gerar impacto na ponta, sabe, na saúde. Legal. Cara, pegando o gancho, era uma das últimas coisas que eu queria falar contigo, a gente já está com um bom tempo aqui, né? Que você falou sobre as bases de dados, né? Saiu um artigo do MIT dizendo que menos de 10% das empresas do mundo têm condições de aplicar uma IA com sucesso nas suas bases de dados. Cara, a gente vive isso, né, na Nestec, na saúde, os bancos de dados, eles são terríveis, eles são muito ruins, eles são muito Exato. complexos, ok, eu sei, né, sistemas biológicos são muito mais complexos do que fazer uma máquina de injetora de plástico ou que faz parafusos, sabemos disso, mas os nossos bancos de dados são terríveis, cara. Então, se 10% das empresas do mundo em geral, cara, se 1 ou 2% das empresas de saúde tiver um banco de dados adequados para conseguir aplicar uma IA, acho que talvez seja algo nesse sentido. E como a gente fala de dados há muito tempo, a gente começou na Nestec falando sobre dados. A gente, cara, se você não construir, se você não cuidar da jornada do dado, desde o input e acompanhar, ter bem a jornada do dado, o dado estruturado, a IA ela pode atrapalhar, porque ela vai, possivelmente ela vai tentar adivinhar ou preencher os gaps de informação que você tem, com os modelos que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, o que eu vejo, assim, a maioria dos lugares, eles realmente não vão ter condições, com o que se tem hoje de base de dados, de ter uma IA para aplicar em cima da sua própria base de dados. Como que você vê essa parte, assim, das bases de dados em saúde, cara? Não, com certeza. Acho que acho que tem dois lados aqui. O primeiro existem algumas soluções que elas vão conseguir resolver parcialmente esse problema do banco de dados, né? Então, quando você pega, por exemplo, um hospital que tem um monte de planilha espalhada sobre qual procedimento tem qual código, qual contrato dá direito ao pacote XYZ, se isso tudo tiver não estruturado em diferentes bases de dados, existe uma possibilidade que a IA consiga ajudar, tá? Então, vou dar um exemplo prático. Hoje, no Gemini, você tem uma janela de input de token, que é quantas informações você consegue colocar para analisar, que chega a 2 milhões de tokens. Então, na teoria, você conseguiria colocar uma pasta com diversas planilhas, diversos contratos, e ele vai te dar uma resposta, ao invés de você ter que ficar procurando informação. Então, é meio que assim, quando você olha para uma coisa muito bagunçada e você quer dar um nível de fazer uma query ali, você consegue ter um resultado bem legal, mesmo você não tendo nada estruturado. Por outro lado, as empresas que já têm uma certa maturidade e querem, por exemplo, criar um agente autônomo que faz um RAG, que é quando você consulta um banco de informações para dar uma resposta com a gente, isso você pode penar um pouquinho, porque as informações precisam estar melhor estruturadas e um pouco mais claras, porque senão o agente não vai conseguir chegar na melhor resposta. É um pouco do conceito que eles chamam de lixo para dentro, lixo para fora, que é trash in, trash out. Se você coloca informação ruim, o modelo não vai conseguir te dar a resposta que você procura. Então, acho que existe um pouco dessa linha de você vai conseguir facilitar alguns trabalhos operacionais que envolvem avaliação de informações não estruturadas em bancos de dados.
Esse é um ponto. E aí tem um outro lado que é, por exemplo, uma questão de interoperabilidade que você trouxe no começo, né? Então, assim, você conseguir fazer com que uma informação trafegue de forma normalizada e padronizada entre diferentes bancos e você consiga pegar resultados de exames do laboratório Fleury para que eles apareçam dentro de um prontuário no Hospital Albert Einstein, isso muitas vezes a IA não vai conseguir ajudar, porque são questões que a gente está falando de infraestrutura, de base de dados, de nomenclatura, então HL7, FHIR, SNOMED, que se você não tiver padronizado dessa forma, não tem IA no mundo que vai te salvar para fazer essa integração. Então, mais uma vez, esse exemplo que eu até dei num post no LinkedIn recentemente vale. A IA não é um sazon mágico que você coloca em todas as comidas e elas ficam gostosas. Gostou dessa, Jorge? Gostei, cara, eu vou usar essas. Não é um sazon. Esse slide do garbage in, garbage out eu tenho em todas as minhas aulas sobre dados e sobre IA, né, cara? Exatamente. Cara, eu trabalho com base de dados em saúde há uns quase 18 anos já, cara. Uhum. E várias técnicas que se aplicam na normatização, no preenchimento, principalmente do dado faltante, elas não podem ser usadas em saúde. Né, porque tem, assim, tipo, imagina uma planilha gigantesca do Excel, falando aqui para nossa audiência, né, e você tem várias colunas e linhas, células que não estão preenchidas. Quando você tem numa amostra populacional, coisas que você pode ter uma margem de erro, você pode usar média, mediana, normalização, os vizinhos mais próximos, para preencher aquilo, para você eliminar aqueles buracos de dados. Cara, na saúde você não pode fazer isso. Imagina que você tem uma coluna sobre peso do paciente. Como é que você vai fazer por alguma fórmula matemática para saber o peso daquele paciente? É simplesmente impossível. Então, a complexidade dos sistemas biológicos, elas trazem uma camada adicional de dificuldade para se trabalhar com os dados, e a gente tem muito dado faltante, dado inconsistente, são 8 métricas de qualidade de dados quando a gente fala, e principalmente, sim, o dado inconsistente, faltante, duplicado, com nomenclaturas, com labels, com metadados diferentes, e isso dificulta bastante. Isso é um fator de confusão importante para você aplicar uma IA em cima dos seus dados. Então, se você está pensando em aplicar uma IA nos seus dados, você primeiro tem que olhar se os seus dados, se a base de dados está adequada, e se não, cara, você tem que fazer um trabalho que é extremamente difícil, trabalhoso, demorado, que é olhar entrada por entrada de dado, o que eu preciso, como que esse dado está chegando, como que eu transformo ele, onde que eu melhoro o input, como que eu categorizo ele melhor, uma série de trabalho bem manual, que isso, desde a época da mineração de dados, imagina, 10 anos atrás se falava em mineração de dados, antes do Big Data, né, que era basicamente você passa 80, 90% do trabalho ajustando a base de dados e 10% analisando ela. Né? Então, se a gente não olhar para a qualidade dos nossos dados, cara, a gente não vai conseguir evoluir, porque isso é um passo, é um step. Né? Boa base de dados, bom input de dados, boa base, boa análise, bom machine learning, bom deep learning, boa rede neural, boa IA. Né? É uma sequência. Até um amigo me mandou, eu vi no LinkedIn também, cara, que é o garbage in, garbage out. Então era um desenho, né, da análise de dados, que era um lixinho, era um lixinho entrando, né? Emoji do cocô, né? Entrando e saía um outro cocô um pouquinho diferente. Aí depois, agora o machine learning, aí ele saía mais coloridinho. Aí agora com IA, aí saía 2, 3 cocôzinhos diferentes. Aí agora com IA generativa, aí saía um com um chifrezinho de unicórnio, um outro colorido. Mas, cara, o garbage in, garbage out, ele segue valendo nessa fase também, né, cara? Total, total. Thiago, nós já estamos aqui chegando né, com bastante tempo. Eu falei que a gente vai conversando aí, a gente passa bom, fácil, né? O papo vai fluindo bem. Cara,
queria agradecer muito a sua presença, foi muito interessante trazer esse teu conhecimento da vida real aí de outras empresas, o que o pessoal realmente está aplicando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e deixe os teus contatos, qual que é a melhor forma de conversar contigo, entrar em contato dos teus serviços, né? Agora o espaço é teu, contatos e uma mensagem final. Boa, fechado, Jorge. Acho que para me encontrar mais fácil é no LinkedIn, então estou como Thiago Liguori, então pode encontrar lá, me mandar mensagem, sou bem ativo na rede. Acho que a mensagem que eu deixo final, Jorge, é que eu tenho uma crença muito forte de que a IA vai transformar de fato a saúde nos próximos anos. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado final e como é que isso vai estar acontecendo no dia a dia, mas fica muito claro que é uma tecnologia que vai possibilitar ampliar o acesso ao cuidado, melhorar a jornada de cuidado do paciente, melhorar processos administrativos. E eu convido quem quiser conhecer mais sobre a Copilotos IA, é uma área que eu tenho aprofundado bastante. A gente vai lançar a Turi em breve, então estamos nos momentos finais aqui de arrumar a casa, a plataforma, deixar tudo certinho no nosso site. Então, em breve, turisaude.com.br, a gente vai estar por lá nesse domínio. E agradecer, cara, todo o time da Nestec, você, o Diógenes, que eu sou fã também. Sempre que eu sento com ele é papo bom na certa. E vamos conversando. Quem quiser interagir mais é só me pingar por lá. Obrigado pelo convite, Jorge. Bom, a gente que agradece, Thiago, foi um papo muito bom. Realmente, como a gente conversou no CBA, foi um papo bem fluido, interessante. Eu queria aproveitar o espaço, convidar o pessoal a escutar as nossas outras 6 temporadas do podcast. Já são mais de 3 anos de podcast Anestesia de Valor. É o podcast mais escutado da anestesia brasileira, cara. Temos bastante orgulho de estar trazendo esse espaço, pessoas falando sobre negócio, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre assistência, sobre cuidado, ou seja, todas as nuances, as facetas da anestesiologia. E como mensagem final, eu queria reforçar o que a gente falou, né, cara? Então, a IA primeiro vai economizar tempo para depois salvar vidas. A gente está olhando coisas de baixo risco e que tenham um valor, que economizem tempo, economizem pessoas, potencializem a produtividade das pessoas. Ainda vai demorar para você ter o cuidado clínico automatizado por IA, é algo que ainda está distante, é uma coisa que ainda é futurologia. E eu queria trazer a questão do rigor científico que a gente sempre teve que ter para sermos médicos, que você não pode indicar algo que você tenha dúvida que funcione. Se você pegar a ideia de uma meta-análise, o intervalo de confiança, se ele passar da unidade, é porque em algum paciente ele não foi benéfico. E se a gente usar esse mesmo critério para IA, se ela alucinar em 1% das vezes, 2% das vezes, que ela não vai ser benéfica para o paciente, a gente não pode usar ela para indicar tratamentos. Então é só a gente usar a boa e velha ciência médica da mesma forma que a gente vai conseguir colocar um filtro em cima de tanta coisa que a gente está tendo contato, que sempre onde tem muita informação, tem muita desinformação, e esse papo aqui foi ótimo para a gente trazer um pouco de luz sobre a desinformação. Thiago, muito obrigado de coração e tomara que a gente se encontre várias vezes ainda para bater um papo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais.